Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos agora, neste momento, abrir a palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Joel, capítulo 2, no versículo 12. Nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Joel, capítulo 2, versículo 12. Glória a Deus. Você que puder se colocar de pé, em referência à palavra de Deus. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Todos que acharam, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai os vossos corações, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos neste momento. Vamos orar. Vamos agora falar com Deus em oração. Vamos pedir a direção do Senhor para esta palavra nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos diante da Tua presença gloriosa. Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, por mais esta oportunidade de nós podermos ouvir, Senhor, a Tua palavra. Pai querido, neste momento nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, através da Tua santa palavra. Espírito Santo, abra o nosso entendimento nesta noite, para podermos compreender esta palavra, que o Senhor nos dê a inspiração, a sabedoria, a unção necessária para transmitir a Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Irmãos, nós vemos aqui nesse texto que a nação de Israel, eles estavam vivendo um momento de uma grande crise assolava a nação, uma grande seca estava assolando a nação de Israel. A palavra de Deus diz que a vide se secou, a figueira murchou, todas as árvores do campo se secou. E ainda, para piorar a situação, a nação estava enfrentando agora uma grande invasão de gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos invadia a nação, destruindo toda a plantação. A palavra de Deus, ela nos diz que aquilo que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, aquilo que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e aquilo que ficou da locusta o comeu o pulgão. A nação estava agora enfrentando uma escassez de alimento, não havia alimento na mesa por causa da seca, por causa da devastação dos gafanhotos. A nação de Israel estava assolada por uma grande crise. E nós, meus irmãos, vemos que não é muito diferente dos dias de hoje. Nós também vemos que o Brasil, o mundo, enfrenta
também uma grande crise, uma crise econômica, uma crise financeira. Nunca se ouviu falar de um índice tão grande de desemprego, sem contar a crise na saúde, a crise que a saúde, o caos que a saúde está enfrentando. Mas nós vemos que no meio de tudo isso, voltando um pouco ao nosso texto de Joel, nós vemos que Deus, através do profeta Joel, ele aponta o caminho para a restauração da nação. Nós, meus irmãos, lemos aqui no versículo 12: ainda assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Nós, queridos, vemos aqui Deus instruindo a nação. Deus estava instruindo através do profeta Joel para que a nação se convertesse ao Senhor de todo o seu coração. O Senhor diz: convertei-vos a mim. Deus, ele estava chamando agora a nação para um relacionamento pessoal, um relacionamento mais profundo. Deus, ele está dizendo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Deus, querido, não queria mais o seu povo servindo a ele de uma maneira superficial. Deus estava conclamando a nação a se converter de todo o seu coração. Nós vemos que esse é o primeiro mandamento. Quando interrogaram a Jesus, disseram: mestre, qual é o grande mandamento? Jesus, ele disse: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro e o grande mandamento. E Jesus disse: o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Deus, aqui nesse texto, ele chama o seu povo para que eles se convertesse a Deus, agora de todo o seu coração. Deus não queria mais o seu povo servindo a ele com um coração dividido. Nós vemos que o profeta Elias, ele também repreendeu o povo de Israel, dizendo: olha, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o; se Baal é Deus, segue-o. Nós, meus irmãos, vemos que Deus, ele não quer o seu povo com um coração dividido. Deus não quer o seu povo servindo a ele de uma maneira superficial. Deus, ele exige de nós uma profundidade. Nós precisamos servir a ele de todo o nosso coração. Nós precisamos nos render a ele de todo o nosso coração. Deus, queridos, ele quer que o seu povo abra o seu coração para ele. E o Senhor continua dizendo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns. Jejum, meus irmãos, nós sabemos que é uma maneira de nós nos humilharmos. O salmista, ele disse que humilhava a sua alma com jejuns. A palavra de Deus também em 1 Pedro 5,7
diz assim: olha, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo o Senhor vos exalte. Tiago, ele também disse: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Na epístola de Tiago ainda diz que Deus, meus irmãos, Ele resiste àquele que é soberbo, aquela pessoa altiva, aquela pessoa orgulhosa. Deus resiste aos soberbos, mas Deus, Ele dá graça para aqueles que são humildes. O Senhor diz que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Então o Senhor disse que era para se converter a Ele de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Nós vemos aqui, meus queridos irmãos, Deus chamando o povo para um quebrantamento. Você vê aqui a palavra de Deus no Salmo 51, ela diz que os sacrifícios, meus irmãos, para Deus é um coração quebrantado, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, diz a palavra do Senhor. O Senhor não despreza aquele coração quebrantado e contrito em pedaços. Deus não despreza. A palavra está dizendo que esses são os sacrifícios para Deus. É o espírito quebrantado, há um coração quebrantado e em pedaços, contrito. É isso que Deus deseja. A palavra de Deus, meus irmãos, ela também nos mostra que Neemias, quando ele ouviu a situação dos judeus de Jerusalém, a palavra diz que Neemias, ele recebeu ali na fortaleza de Susã, ele recebeu ali Ananias, algum dos seus irmãos, e ali então ele perguntou a respeito de Jerusalém, dos judeus, e eles disseram: olha, os que restaram do cativeiro estão na província em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém foram fendidos, as suas portas queimadas a fogo. A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz que quando Neemias, ele ouviu isso, ele disse: eu me assentei e chorei e lamentei por alguns tempos, por alguns dias, e estive jejuando perante o Deus dos céus. Deus está dizendo aqui que nós devemos nos converter a Ele com choro, com pranto. Você vê agora Neemias, ele chorando, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, ele buscou ao Deus do céu, por causa da situação dos judeus, dos seus irmãos, de Jerusalém. A palavra de Deus no livro de Tiago também, ela diz para nós converter o nosso riso em pranto. Ele diz: olha, sente as vossas misérias, chorai, lamentai. Ou seja, o apóstolo aqui ele está dizendo para nós reconhecermos a nossa situação, nós reconhecermos as nossas fraquezas, nós reconhecermos a nossa fragilidade, nós sentirmos a nossa miséria. Ele diz: chorai, lamentai, converta o vosso riso em pranto, o vosso gozo, a vossa alegria em tristeza. Queridos irmãos, eu pergunto: quantas vezes, ou qual a última vez que você chorou na presença de Deus?
Quantas vezes será nós temos chorado na presença de Deus? Qual a última vez que nós choramos diante de Deus por causa dos nossos irmãos, ou por causa da nossa nação, ou por causa da igreja do Senhor? Qual a última vez, meus irmãos, que nós choramos diante de Deus por causa, às vezes, dos nossos pecados? Assim como Pedro, ele chorou quando ele negou a Jesus. Jesus falou para ele: Pedro, antes que o galo cante essa noite, 3 vezes você me negarás. E Pedro disse: Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo. Ele diz: não te negarei. Mas você conhece a história. Pedro negou Jesus 3 vezes, quando ele estava junto com a multidão ali na casa do sumo sacerdote. Uma criada chegou para Pedro e disse: olha, tu também é um deles. Ele disse: não sou. Outra criada, depois de algum tempo, chegou e disse: verdadeiramente você também estava com ele? E ele disse: não conheço tal homem. E por fim, alguns dos que estavam ali disse: você também estava com ele, você também é galileu, tua fala te denuncia. E ele começou a praguejar e dizer: eu não conheço esse homem. E o galo cantou. E Jesus então olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, e Pedro saiu dali e chorou amargamente por ter negado o Mestre. Qual a última vez que às vezes nós choramos diante de Deus por causa dos nossos pecados, ou por causa da situação dos nossos irmãos, da nossa nação, da nossa igreja, da nossa família? O Senhor está dizendo para nós: convertei-vos a mim, com choro, com pranto. Ele diz: rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes. Nós, meus queridos irmãos, nós vemos que era um costume naquela época. As pessoas, quando estavam diante de alguma calamidade, quando elas ficavam chocadas com alguma situação, era comum as pessoas estarem passando por algum momento de tristeza, de tragédia, rasgarem as suas vestes. Você vê que a palavra de Deus, ela diz que Jó, quando todas aquelas coisas aconteceram para Jó, a palavra de Deus, meus irmãos, nos diz que Jó, ele se levantou, rasgou o seu manto, rasgou a sua veste, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e o adorou, e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor Deus deu, e o Senhor Deus o tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Rasgar as vestes, aqui nós vemos que era um sinônimo de espiritualidade. Você pode ver na palavra de Deus que Jó, quando ele rasgou as suas vestes, a palavra diz que ele se lançou por terra e ele adorou ao Senhor. Você vê que adorar a Deus aqui está em uma conexão com rasgar as suas vestes. Mas com o passar do tempo, rasgar as vestes se tornou um hábito, um costume comum entre as pessoas, um hábito que já não expressava mais espiritualidade. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos mostra que quando Jesus, ele foi preso, Jesus, ele foi levado para a casa do sumo sacerdote, chamado Caifás, onde estavam os anciões, escribas, reunidos ali, e todos ali procuravam então falsos testemunhas, para poderem acusar Jesus, para poder crucificar Jesus.
E a palavra diz que por fim apareceu duas pessoas, disseram: olha, nós ouvimos este dizer que ele destrói o templo de Deus e em 3 dias ele o reedifica. E Jesus estava em silêncio. E o sumo sacerdote Caifás diz assim: não vê o que eles testificam contra ti, e você nada diz? E Jesus estava em silêncio. E ele disse então: olha, conjuro pelo Deus vivo, que você diga se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus então, ele disse: tu o dizes, tu disseste. Ele disse: olha, em verdade, em breve vocês verão o Filho do Homem assentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens com poder e glória. Nesse momento, o sumo sacerdote Caifás, ele rasgou as suas vestes e ele disse então para todos que estavam ali: ele blasfemou. Para que mais? Nós precisamos de testemunha. Vocês ouviram a sua blasfêmia, o que vos parece? E eles disseram: é réu de morte. Esse sumo sacerdote, ele fez aqui, cometeu aqui uma das maiores barbaridades do mundo: condenar o Filho de Deus, e rasgou a sua veste, numa expressão de falsa espiritualidade. Quando Deus, ele está dizendo aqui: olha, rasgai os vossos corações e não as suas vestes. Deus, ele está dizendo aqui: olha, chega de falsa espiritualidade, chega de fingimento, chega de teatrinho. Chegou o momento, chegou a hora de rasgar os vossos corações e não as vossas vestes. É chegado o momento de nos converter a Deus com sinceridade, com um coração sincero, com integridade, e deixarmos de brincar de igreja, de sermos crentes. É chegado o momento de converter a Deus de todo o nosso coração. É chegado o momento de rasgar o nosso coração. É chegado o momento, meus irmãos, de buscar a Deus com toda sinceridade do nosso coração. A palavra diz: convertei-vos ao Senhor de todo o vosso coração, porque o Senhor, ele é misericordioso. Amém? Porque Deus, ele é compassivo, porque Deus, meus irmãos, ele é bom. E a palavra diz que a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Então nós devemos nos converter a Deus de todo o nosso coração, porque ele é um Deus misericordioso, um Deus piedoso, um Deus longânimo, um Deus grande em misericórdia. A palavra diz que as suas misericórdias, elas não têm fim. As suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. As suas misericórdias, elas permeiam todas as suas obras. A palavra diz no livro de Tiago: ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor, ele é muito misericordioso e piedoso. Então você vê, queridos, aqui que a palavra de Deus, ela nos diz que Deus restaurou a nação de Israel. A palavra de Deus, ela diz aqui que as eiras se encheram de trigo,
e os lagares de mosto. E o Senhor diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pela ruga, pelo pulgão, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente e vos fartareis, diz o Senhor, e o meu povo não será mais envergonhado para sempre. Quando nos voltamos para Deus, Deus traz restauração. Você pode dizer amém? Quando nós nos voltamos para Deus, Deus, Ele se compadece. Quando nós nos voltamos para Deus, Deus ouve a nossa oração, e Deus, meus irmãos, se compadece, e Deus abençoa, Deus muda a situação, Deus muda toda a nação, porque Ele é misericordioso. Então, nesta noite, queridos, eu também quero desafiar você a se voltar para Deus de todo o seu coração, com jejum, com choro, com pranto, a rasgar o nosso coração e não as nossas vestes, a nos voltar para Ele com um coração sincero e clamar a Deus por restauração, para que Deus possa restaurar a nossa nação, para que Deus possa restaurar a área econômica, para que Deus possa restaurar a saúde, para que Deus possa entrar com provisão, para que Deus possa mudar a situação da nossa nação, das nossas famílias, das nossas cidades, das nossas igrejas. Nós vamos clamar para que Deus possa trazer restauração.